Bom, gente, a gente vai tratar agora de uma realidade pontual, a tragédia das queimadas que está colocando em risco todo o bioma pantaneiro. O período seco do ano mal começou e 2024 já está sendo considerado o ano em que mais houve casos de incêndio aqui, no Pantanal, né? São números recordes. Nos últimos 90 dias, a planície pantaneira tem registrado focos de fogo, né, que destruiu flora, fauna, benfeitorias de fazendas, enfim. As temperaturas deste último verão chegaram à sensação térmica acima dos 50 graus. E isso também ajudou, né, nessas que se agravasse ainda mais essa situação e está sendo muito difícil fazer o controle. Nesses últimos dias, os satélites identificaram quase 3.500 novos focos e cerca de 85% dos casos ocorrem no município de Corumbá, justamente onde está a sede da Embrapa Pantanal, visitada pela nossa equipe de reportagem. E nunca se esqueça que o boi, ele é considerado o bombeiro do Pantanal. É ele quem come pasto e diminui a combustão dos incêndios. Informações atualizadas sobre o trabalho dos pesquisadores na prevenção de queimadas no bioma, a gente confere neste exato momento na reportagem de Marco Ribeiro. Pode rodar. Imagens que correram o Brasil, aliás, o mundo inteiro. Durante as comemorações do São João no último mês de junho, em Corumbá, Mato Grosso do Sul, enquanto a população realizava o famoso banho do santo às margens do rio Paraguai, a mata queimava ao fundo do outro lado da margem. Cenas como essas têm se tornado comuns ao longo dos últimos anos, com a escassez de chuvas e períodos de seca mais severos e prolongados no Pantanal. Algo que acentua a preocupação por parte dos pesquisadores da Embrapa. A pecuária bovina de corte desempenha um papel fundamental na prevenção desses incidentes. A pecuária no Pantanal, o primeiro registro oficial que eu encontrei é de 1737. Você vê há quanto tempo, antes da Guerra do Paraguai. Então, esse tipo... Por quê? Porque tem uma vocação pecuária. Ele tem uma vocação pecuária, essa pecuária, vamos dizer, de várzea. O boi não é que ele vai apagar um incêndio, o boi vai prevenir um incêndio. E o incêndio que eu falo não é queimada. Queimada é uma coisa, incêndio é outra. O incêndio o que é? É aquela quantidade de material que fica seco em função da falta de pastejo e que quando por acaso pega um fogo acidental ou de outra forma, aquilo ninguém controla. Ninguém controla. Então o gado, de maneira geral, ele presta esse serviço ambiental. Ele absorve essa forrageira grosseira e com essa forrageira grosseira impede que haja incêndios recorrentes na região. Então, quando há uma diminuição, por exemplo, de rebanhos, em função até do ciclo pecuário, quando há abate de fêmeas, a necessidade de vender fêmeas, seja até mesmo como vaca magra, há necessidade de realizar queimadas, aí sim queimadas estratégicas para impedir um incêndio futuro. Estratégicas e controladas. Exatamente, estratégica e controlada, exatamente. Porque se não houver isso e deixar fazer essa massa, toda essa massa vegetal virar palha, o que acontece são incêndios. E é exatamente o que vem acontecendo atualmente no Pantanal. 2024 já é considerado um dos anos com mais casos de incêndio na planície. Nos últimos dias, foram identificados mais de 3.200 pontos de combustão e 85% deles na região de Corumbá. Historicamente, o regime de fogo no Pantanal, ele inicia no segundo semestre, geralmente em julho, né? Julho, agosto, setembro, outubro, com o pico dos incêndios em setembro. Esse ano, nós tivemos uma antecipação das queimadas no Pantanal, né? Geralmente, nós tivemos o mês de janeiro com altos índices de queimada no Pantanal. Isso devido a um período que já está se estendendo no Pantanal, de um período seco desde 2019. Tivemos uma melhora em 2023, né? Mas 2019, 2021, 2022
e agora 2024, nós estamos com as chuvas 30% abaixo do esperado aqui no Pantanal. Então, esses focos de queimada, eles se intensificaram agora em junho de 2024, devido a esse período de poucas chuvas, altas temperaturas e baixa umidade relativa. Esses 3 fatores, associados com a velocidade do vento, são fatores principais para que dá condição aos incêndios no Pantanal. Do dia 1º de junho do dia 1º de setembro a 30 de junho, o Pantanal já queimou 5%, né? Já tivemos áreas queimadas a 5%. Mais de 700 mil hectares já foram queimados, né? Nós já estamos com mais de 40% de queimadas acima do último ano da série histórica, que é 2020, que até então tinha sido o ano que queimou mais no Pantanal para este período. E diante das condições climáticas, né, o prognóstico de chuva até outubro são de chuvas abaixo da média e de altas temperaturas. Então, é um período que a gente tem que ficar em alerta, porque o risco de fogo ele é considerado de alto a muito alto para a nossa região. O que a gente tem como tecnologia, como ferramenta, é estar sempre um passo adiante. Nós estamos num período que poderia ter água, não está tendo. Então a gente já se antecipa. Já é um indicador. Já é um indicador. Então a gente antecipa. Será que o acero deve ser feito agora ou depois? Agora. Agora era para ter água, não tem. Então possivelmente a cerca vai ser mais longa. Então a gente começa desde já acerando nossas cercas. A gente tem uma boa abertura com os vizinhos, a gente até já faz um preparo em todo o perímetro da fazenda. E algumas cercas internas a gente também deixa o acesso livre acerado, para que haja deslocamento fácil de equipe, de bombeiros, de prédio de fogo, que percorre toda a região dando suporte. Mas a gente tem todo um grupamento pronto, com a equipe de brigada, é realizado treinamentos, os bombeiros sempre passam aqui, fazem uma renovação sobre cuidados, sobre aparelhos que a gente deve estar usando, ferramentas para usar. Tem que estar na mão, né? Tem que estar na mão, sempre está uma renovação. Mas a fazenda sempre teve uma brigada de incêndio e equipamentos para ser utilizado na hora certa. Mas nós não queremos usar. O que a gente quer fazer é a prevenção. Aceros, cuidados, e aí também veio o próprio pastoreio. Como já foi falado no passado, o boi é um bombeiro do Pantanal. Sabendo posicionamento de ventos, possíveis pontos mais arriscados, começa a utilizar o pastoreio nessas áreas. A gente começa a baixar esse capim e suprimir o capim daquela área para que ele possa estar baixo se caso futuramente venha algum fogo. Então, novamente, reforçando, a natureza nos mostra, resta a nós entender, ler o que está escrito pela natureza e aplicar no nosso dia a dia.